A gente precisa experimentar e a gente precisa conservar. Obrigada, doutora Jusceia. Agora vamos fazer o nosso programa em 2 blocos. O primeiro bloco agora seria um debate, né, com a doutora Érica El, pesquisadora do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura da Fiocruz e gerente regional de Brasília, integrante da equipe do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, com doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Também teremos o senhor Nuno Rodrigues Madeira, graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Fitotecnia e Olericultura pela Universidade Federal de Lavras, doutorado em Agronomia também na mesma departamento, né, Fitotecnia e Olericultura pela Federal de Lavras, pesquisador da Embrapa Hortaliças e participante em missões da Embrapa em cooperação técnica no Haiti e na África. Então, agora está aberto o debate, senhores, por gentileza, com a doutora Jusceia. Sim, então, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer imensamente a iniciativa da Francis, abrindo o programa com essa temática, realmente é extremamente importante hoje no nosso contexto brasileiro e global, né? E também parabenizar e agradecer ao convite que nos foi feito. Então, parabéns, doutora Juscelia, né, pela apresentação e a explanação extremamente rica e eu penso que a questão da biodiversidade ela está completamente ligada a essa preocupação com os nossos sistemas alimentares hoje, né? Nós hoje, em âmbito mundial, nós temos sistemas alimentares que são predominantemente dominados por grandes corporações. A nossa alimentação ela é extremamente pobre em termos de espécies que compõem essa alimentação hoje e o momento em que o nosso alimento passou a ser uma mercadoria, ele perdeu em termos de cultura, em termos de conhecimento do que a gente está ingerindo, né? Hoje as pessoas elas conhecem pouco o que elas estão comendo, né? Então, e também assim, o agricultor, pelo fato de hoje ele está fundamentada, a agricultura fundamentada tradicionalmente, né, falando no cultivo em grande escala, né, a monocultura. Então, o agricultor ele usa os inseticidas, os agrotóxicos de forma, muitas vezes, sem conhecimento daquilo que ele está colocando nas plantas, no alimento, e o consumidor não sabe o alimento que está chegando na sua mesa, né? Então, um aspecto que eu gostaria que a doutora Juscelia falasse mais por que o Ministério do Meio Ambiente teve essa iniciativa tão louvável, tão importante para o nosso contexto atual hoje, né, no sentido de resgatar a nossa diversidade, mas por que a nossa diversidade, biodiversidade está assim tão ameaçada hoje? Ok, perfeito. Eu não falo em nome do Ministério do Meio Ambiente, obviamente, mas sim, conheço muito a iniciativa, estou nela desde o começo, então posso falar com toda segurança. Essa iniciativa, na verdade, ela faz parte da vida de muitos pesquisadores. Ela começou como um sonho, e sim, esse sonho, inclusive, foi o meu, né? Eu comecei como estagiária nessa iniciativa e hoje está participando da coordenação, acho que é uma grande coisa. E a gente sempre ouviu uma frase que dizia assim: quando eu era criança pequena, lá, né, no interior, a gente comia tal fruta e depois a gente nunca mais encontrou. Por que a gente nunca mais encontrou? Primeiro, porque esse conhecimento que passa de geração em geração, ele acabou se perdendo em algum momento. Exatamente por conta, principalmente a gente falando aqui da questão alimentar, ele se perdeu por conta das facilidades, né? À medida que a gente facilita a nossa vida, nem sempre é a melhor decisão que a gente toma.
isso se perdendo, se perde também o conhecimento, e se você não conhece, você também não se importa se aquilo vai ser perdido. A destruição dos nossos biomas, pelas diversas atividades, eu não costumo elencar uma delas e chamar ela, né, dizer, olha, não, o responsável pela destruição é tal atividade. Não, nós temos N atividades que são responsáveis hoje, e muitas delas ilegais, pela destruição dos nossos biomas. E essa é a grande preocupação. Nós perdemos muitas espécies que a gente só encontra hoje nos livros, nas bibliotecas botânicas, e, de repente, nós estamos perdendo, além de nutrientes, nós estamos perdendo plantas extremamente ricas para a nossa saúde. E quando eu falo de saúde, é para o desenvolvimento de fitomedicamentos. Né? E não só fitomedicamentos, mas a base, né, da farmácia, hoje, muito dela vem das plantas. Então, isso é uma coisa que a gente pensou lá atrás, e foi essa preocupação que nos fez... essas equipes que inicialmente pensaram planos para o futuro, no papel principal, aí o Dr. Lídio Coradin e outros pesquisadores, né, da Embrapa e do próprio Ministério e de outras instituições no Brasil inteiro, que se juntaram e pensaram a iniciativa Planos para o Futuro. Então veio dessa preocupação, com a perda da biodiversidade, com a perda dos valores alimentares, com a perda do conhecimento. Olá, doutor Nono, Olá. por gentileza. Bom, muito obrigado por fazer parte do programa, parabenizar, né, a iniciativa, primeiro programa tratando de biodiversidade, espetacular. Jusceia, espetacular a iniciativa do Planos para o Futuro, a gente fez parte de alguns capítulos, né, doutora Érica, então é um prazer falar disso, na verdade, sendo breve, a gente começa, eu trabalho com hortaliças, na Embrapa Hortaliças, com a parte muito técnica, né, a parte agrícola, e ela foi baseada, conforme vocês falaram, nesse estreitamento de espécies, no melhoramento genético para produtividade e tudo mais, mas isso sempre me angustiou muito. E eu, desde o quintal de casa, a gente fazia uma diversificação muito grande com aquelas hortaliças que a gente chamava de tradicionais. Tá? E vocês falaram nisso exatamente. São duas palavras, pensando da fala de vocês, né? A cultura, né, da Jusceia, e o conhecimento da Érica. Você falou a perda do conhecimento. Eu acho que se as pessoas tiverem conhecimento do que estão ingerindo, das espécies que estão sendo utilizadas, de como elas estão sendo preparadas, elas vão fazer melhores escolhas. E eu acho que esse livro traz essa oportunidade fantástica. Das talvez 10 mil espécies aí comestíveis do país, né? Seguramente mais que isso. A gente colaborou muito com as hortaliças, as frutas em geral têm uma valorização maior, repara que a gente se lembra da fruta como aquele que subia no pé, que é doce, é suco, ela é mais saborosa, e em geral as hortaliças são mais tidas como mato, por isso a nossa dedicação, até por estar na Embrapa Hortaliças, de se dedicar mais às hortaliças. Mas a gente tem também umas referências assim, muito saudosas de mangarito, de araruta, de ora pronobis, e que foram perdidas, o hábito de consumir essas espécies foram perdidas. E a nossa luta é para isso. Então, colocar, a gente sabe mais ou menos, mas colocar assim, brevemente, o porquê da escolha dessas espécies, ali tem um toque assim, para a gente deixar isso claro para quem está nos ouvindo, Jusceia. Por que a escolha dessas espécies, dentre as 9 mil ou 10 mil, aí, né, você falou em 46 mil, 9.200 a 10 mil, considerando 20%, por que essas espécies, essas 700 e tal, espécies que constam no livro? Porque a escolha delas, eu acho que é interessante ressaltar isso para o público, se elas já têm um potencial de inserção maior, se é isso, porque tem espécies fantásticas, né? A peperômia, provavelmente muitas pessoas não conhecem, aparece uma peperômia, mas tem cada peperômia, a gente caminha na Mata Atlântica e encontra uma peperômia que talvez nunca tenha sido classificada, com um paladar inusitado, arrepiante, um negócio inebriante, assim, espetacular. E o nosso trabalho lá é justamente valorizar, fazer bancos comunitários dessas hortaliças e determinar sistemas de produção para elas ficarem mais acessíveis para a população. Mas fala para a gente rapidinho, por que da escolha das espécies? Bom, essas espécies, você resumiu rapidamente aí, elas têm maior acessibilidade das pessoas, maior facilidade de cultivo, tá? E conhecimento. As pessoas conhecem, elas se identificam com essas espécies. E um dos grandes gargalos hoje é exatamente as pessoas terem acesso. De uma certa forma, essas espécies, que se a gente pensar né, em mais de 10 mil, 20 mil espécies, a gente selecionou no âmbito do Planos do Futuro em torno de 780 espécies, são aquelas que estão mais facilmente disponíveis. Que as pessoas têm algum grau de inserção no mercado, como você mesmo falou, e algumas até, elas têm algumas festas temáticas, as pessoas se identificam com elas. Esse é um...
Querido, então, muito obrigada. O nosso primeiro bloco está encerrado. Vamos para um intervalo e aí nós fazemos, então, o nosso segundo bloco. Obrigada. Olá, queridos internautas. Estamos novamente de volta aqui para o segundo bloco. Nesse segundo bloco de debates, temos, então, a doutora Jucinéia Rodrigues, nutricionista, pós-graduação em nutrição clínica, Joivale, engenheiro florestal e produtor da fazenda Malunga de hortaliças e leite orgânico, e Maiara do Carmo Gomes Coelho, representante do movimento É Tempo de Plantar. Então, vamos franquear a palavra, então, as senhoras, por exemplo, né? As mulheres. Claro. Doutora Jucinéia, por gentileza. Gostaria de agradecer a participação no programa, né, nessa primeira edição. Eu acho que no primeiro bloco a gente pôde observar que foi muito rico a palavra de todos aqui, e eu queria poder estar contribuindo no programa sobre todos os benefícios que essa biodiversidade do Centro-Oeste oferece com relação à parte do atendimento clínico-nutricional, que vem trazer aos pacientes a forma que isso traz em melhora de qualidade de vida, porque em relação a aquele paciente que busca o plantio ou a tradução da planta em si para a melhora da qualidade de vida, ele vê o benefício que ela traz. E dentre as 8 que a doutora falou, uma delas é uma das que eu mais uso como uma das opções para o trabalho de melhora da qualidade de vida do paciente diabético, que é uma das coisas que hoje eu tenho na prática clínica, é a farinha de maracujá, que eu tenho um controle muito bom, né, nessa prática clínica, e sensivelmente eu tenho tido resposta sensacional. Eu não, o paciente em si, né? E a gente tem esse retorno de imediato, né? Então a gente precisa levar isso para toda a população, não só do Centro-Oeste como do Brasil, né? Saber que o que a gente tem dentro do nosso rico e vasto ambiente, né, dentro do nosso, vamos dizer assim, do nosso quintal de casa, a gente pode levar para a nossa saúde, né? Eu gostaria de parabenizar a presença da Maiara, do Adewale, que é da Malunga, eles estão contribuindo para que esse programa tenha rico e vasto debate aqui hoje também. E o livro da doutora Juciléia, eu acho que ele deveria estar aberto para toda a população, porque é um livro que é enriquecedor, tá? E a gente levar os produtos para dentro da casa da gente em relação àquilo que cada produto oferece, não só na parte alimentar como nutricional, eu acho que para o ser humano isso é muito melhor do que você estar usando medicamentos em si, tá? Então, eu gostaria de deixar isso registrado como profissional, né, do ramo da saúde, para que as pessoas pensem mais em relação a isso. Obrigada, doutora. Agora, palavra Maiara, por gentileza. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de convidar a todos, inclusive os presentes, amanhã no Tagua Parque, a partir das 8 até o meio-dia. Nós vamos Comitê de Taguatinga, porque o movimento Tempo de Plantar, ele é descentralizado. Todas as regiões têm os seus comitês, estão organizando os seus plantios. E amanhã no Tagua Parque nós vamos fazer a primeira